É, meu chapa, a coisa tá feia. A coisa tá feia para a seleção brasileira. Vou te contar hoje e explicar alguns dos motivos do porquê essa seleção está jogando tão mal e tem nome e sobrenome. Vou te contar. Antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Se não gostar, dá seu dislike também. E vamos embora para a resenha. Ó, tô com a camisa do Bahia aqui, nosso tricolor baiano, manto do Bahia, para falar da vitória, ou do empate, né? Que foi como se fosse uma vitória para a seleção uruguaia, hoje em Salvador, na Fonte Nova. 1-1, jogo em que o Brasil saiu atrás no placar e a seleção conseguiu o empate com um gol espírita do Gerson. E o Brasil agora é o quinto colocado da eliminatória para a Copa do Mundo. Vamos lá? Cara, eu nunca fui muito fã de seleção brasileira. Sempre falei isso abertamente, nunca tive problema em expor isso também. Para mim a seleção é indiferente e acho que na maioria das vezes mais atrapalha do que ajuda o futebol brasileiro de fato. Eu não tô nem falando de CBF, tá? Só da seleção brasileira. E a gente observando cada vez mais o público menos presente no estádio, ingressos caríssimos, e a CBF cobra apoio do torcedor com ingresso mais barato a R$ 100, e aí vai ser difícil mesmo, não vai ter como. É uma seleção que não atrai público, só que eu tenho um contraponto, eu até posso me contradizer para isso. Mas a seleção brasileira tem bons nomes, gente. Tem bons jogadores. E o motivo dessa seleção brasileira ser tão apática em campo, para mim, é externo e interno. Externo, porque é uma seleção brasileira da CBF que não passa a menor credibilidade, que não tem suporte aos jogadores, que ninguém malemar sabe quem que é o presidente, e que isso tudo interfere e impacta na baixa audiência, impacta na no baixo prestígio do público. Impacta, cara, não tem como a gente falar que não. E internamente, a seleção brasileira hoje, para mim, parece uma bagunça. Taticamente é um time que não consegue jogar, que não consegue construir, que não tem jogada e que não tem treinador. O Dorival Júnior não é treinador para a seleção brasileira. Tá na hora de seleção ter um técnico estrangeiro, já falei isso aqui no canal e repito. Hoje ficou escancarado o problema que essa seleção tem em propor jogo. E aí eu vou cometer uma heresia que eu mesmo sou totalmente contra ela, mas é uma expressão muito ouvida no futebol. Perdeu o meio. E aí eu vou te contextualizar. Faz muito tempo que o meio de campo, assim, é uma zona do campo mais de transição. O jogo se dá muito a partir de defesa e aí já no último terço com os pontas, principalmente depois dos 3-2-5 do Guardiola e tal, que muitos tentam imitar. E a gente fala, perdeu o meio. E hoje o perdeu o meio, ele é impactado na falta de apoio. Quando a gente vê um time que a gente escuta do torcedor, esse time perdeu o meio. Não é que, igual antigamente, que perdeu a pegada no meio, que perdeu a criatividade no meio campo, que não consegue atacar por dentro, não. Hoje a interpretação que eu tenho da frase perdeu o meio é totalmente sobre a falta de apoio, de jogo apoiado. O torcedor pode não ter o termo, mas o torcedor entende que falta jogo apoiado. E aí você pega os primeiros minutos do Brasil, um abafo, o Brasil com mais posse de bola, chegando no ataque. Mas se você for ver, a bola não passava pelos jogadores de meio, porque não tinha apoio. A bola caía nos três ali da defesa, no Marquinhos, no Danilo e no Gabriel Magalhães, e era estocada para o ataque. O Bruno Guimarães e o Gerson, quando relava na bola, muito pouco, relava 2-3 toques no máximo. E aí não tinha opção, voltava para os zagueiros. Os zagueiros
esticando o jogo. Aí sim é um time que perde o meio. Porque é um time que não tem movimentação, é um time que não tem aproximação dos meias entre os zagueiros, é um time que não tem aproximação dos atacantes para ajudar nessa saída de bola, para ajudar nessa construção. É um time hoje com organização zero. E muito passa pela mão do Dorival. Muito passa, na minha opinião, pela não capacidade que o Dorival Júnior tem. Se a gente for olhar a carreira do Dorival, o Dorival é um técnico de resgate de rebaixamento. E que deu muito certo no Flamengo ali naquele período, Copa do Brasil e Copa Libertadores, foi bem no São Paulo. E só. O time que ele tinha no Santos, cara, era um time absurdo. Ah, ele tinha sua vantagem? Tinha a sua valorização? Tinha. Mas e depois daquele ano? O que o Dorival fez? O Dorival demorou 12 anos para engrenar um trabalho razoável para bom. E aí a gente tá sofrendo na seleção brasileira por isso. Ah, Pedro, mas falta opção. Falta. Opção de técnico brasileiro falta. De técnico estrangeiro, pode até ser que sim, porque os estrangeiros muito pouco ligam para a seleção brasileira. Mas eu não acho que é esse o ponto. Falta projeto. Falta trabalho. E isso não passa pelo Dorival Júnior, por qualquer outro treinador que entrou ali. Isso passa pela organização da CBF, pela estrutura que a CBF apresenta. Muitos, se perguntar na rua, muitos não sabem quem é o presidente da CBF. Muitos não sabem o que esse cara faz, ou o que ele fez para ser presidente da CBF. Não tem sintonia, não tem entrosamento com o torcedor. E eu sempre falo uma frase que é: quando as coisas estão bem ajustadinhas externamente no futebol, a bola bate na trave e entra. Quando a coisa não está muito arrumada, ajustada, a bola bate na trave e sai. E a CBF é um exemplo claro disso. Antigamente era mais fácil. Tinham mais craques. O externo não interferia tanto. Hoje, não tem como. Ou você se estrutura organicamente, ou organizacionalmente. É assim a palavra? Acho que é. Ou você se organiza, meu amigo, ou a bola vai continuar batendo na trave e sair. Hoje o Paquetá foi aplaudido por ter tomado um cartão. Porque a CBF fecha o olho para tudo que envolveu o Paquetá. E não é de agora, lá de trás, com o Fernando Diniz, com o começo do Dorival, o trabalho que ele estava mais enrolado com esse problema de cartão e apostas esportivas e tal. Mas esse é o ponto que a gente chegou. A seleção virou várzea, virou brincadeira. Ninguém liga para a seleção brasileira. E é isso, cara. O torcedor brasileiro já tem uma dificuldade muito grande em gostar de futebol, porque na maioria das vezes gosta do seu clube. E os que gostam da seleção brasileira cada vez mais vão deixar de gostar da seleção brasileira, porque não é atrativo. Ah, é tudo ruim, Pedro? Não. O Rafinha tá se mostrando um cara de muita personalidade. A gente tem alguns líderes lá. O Marquinhos, cara, pode falar o que for dele, mas sempre muito regular. E aí a gente vai começar a procurar. E não tem. Essa seleção brasileira não tem. E não é falta de jogador. É falta de identidade. Hoje a seleção brasileira teve um dos melhores goleiros do mundo, o zagueiro titular do melhor time da França, o zagueiro titular do melhor time da Inglaterra, né, o Arsenal, um lateral esquerdo promissor de um time de metade para cima de tabela da Espanha, o volante titular do Flamengo, o volante titular do Newcastle, que briga nas cabeças da Premier League, o atacante titular do Botafogo. Esse é o time do Brasil. Jogador não falta. Falta blindagem por parte da presidência e falta um treinador.
Hoje saiu uma notícia de que o Ronaldo assumiria a seleção brasileira. Tá com um projeto de ser presidente da CBF em 2025. Talvez seja a última salvação. Talvez seja o último suspiro. Talvez seja, de fato, a última esperança para o torcedor brasileiro resgatar a identidade com a nossa seleção nacional. Não que o Ronaldo seja o concurso dos dirigentes. Não. Mas só a imagem do Ronaldo já muda um pouco. Só a credibilidade do Ronaldo no mercado já melhora um pouco. Não, o Ronaldo não é santo. Mas que o Ronaldo poderia fazer uns milagres enormes nessa seleção. Isso ele podia. Ah, e antes que eu me esqueça, tudo isso passa por calendário também, tá? A falta do apoio do torcedor passa pelo calendário do futebol brasileiro ser extremamente bagunçado. Porque amanhã tem praticamente uma rodada cheia do Brasileirão. Se eu não me engano, são 8 jogos. E a data FIFA acabou hoje. E dos 50 jogadores do Brasileirão que jogaram por seleções, todos eles vão desfalcar seus clubes. E você, torcedor, que ama o seu clube, vai olhar e vai falar: filha da P daquela seleção brasileira ou daquelas data FIFAs. Tirou meu jogador principal do jogo importante do Brasileirão. E é isso. Quanto menos se pensa no futebol, mais sem prestígio nossa seleção vai ficar. Um abraço. Fui. Nem sei se ficou bom, mas curti aí, cara. Ajuda.